Fala rapaziada, beleza? Dando continuidade aqui, fazer um videozinho sobre gestão de risco. Eu acho que vale muito a pena vocês reverem isso. Existe muito conteúdo vasto aí na internet, no YouTube, sobre como gerir o risco. Então não vou entrar nesses conteúdos não e mostrar o que é cada um. Acho que cada um tem a sua gestão de risco, cada um sabe onde dói mais, onde aperta mais. O que eu acho mais interessante em termos de gestão de risco, eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que eu tento seguir, vou ser sincero, não sou 100% fiel à regra, mas eu gosto de ter regra e gosto de me ater às regras, ok? E essa é uma delas, que é a gestão de risco. E o que para mim vale no risco, né? Ou seja, é o risco da conta hoje que você tem. Supor que eu tenho US$ 1.000 ali em alguma corretora, tem um X% desse US$ 1.000 que eu quero arriscar por operação. É isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver o meu risco por operação, porque é onde eu vou medir o meu risco retorno. Ah, existe meta a ser batida no dia? Existe um loss que eu separo de operar no dia? Aí vai de cada um também. Eu não gosto muito de me pôr meta e de me pôr loss. Eu gosto de fazer meta semanal, meta mensal, mas não como algo a ser buscado, né? Obviamente é muito bom você bater uma meta, mas a meta é muito mais um parâmetro de comparativo para você entender por que você não bateu a meta na semana. Pô, tem alguma coisa errada, né? Se você colocou aquela meta para você é porque você tem a intenção de batê-lo. Se você não bateu, porque tem alguma coisa errada, tem que parar e rever. Por que você tem a meta diária? Tem que olhar. Por que você não está batendo se você tem essa meta diária? No caso da meta mensal, a mesma coisa, né? Então eu uso muito mais como um parâmetro do que como uma realização pessoal, né? Mas é claro que é sempre bom bater a meta, né? Também se você bate a meta com tranquilidade, também tem alguma coisa errada. Opa, dá para fazer mais. Então, é um parâmetro que você vai se avaliar. Mas, deixando a meta de lado, né? Só fiz esse parênteses. O retorno, para mim, é o mais importante. O risco é mais importante por operação. Então, pô, perdi já US$ 200 no dia. Vale a pena fazer mais uma operação? Não sei, aí é com você. Mas se você está medindo a sua performance por operação e você não está cansado, está com a cabeça boa tal, eu faria. A não ser que seja aquele dia ruim. Aí você vai ver, pô, só perdi no dia. Por quê? De repente tem alguma coisa errada. De repente era o dia que não era para operar. Mas, então assim, na minha cabeça, eu vejo que por operação risco, tem que ter um risco por operação. E quanto que se mede esse risco? Como é que é medido? Se vamos supor que você tem uma conta, que você tenha US$ 1.000 ali. Esses US$ 1.000 aqui é o que eu tenho lá. Muita gente fala, isso aí é o que eu posso perder. Não, não é. Você não vai pôr dinheiro lá para perder. Você, na verdade, é a sua conta, entendeu? Você não pode entrar com dinheiro de, eu vou perder. Não, se você for com essa cabeça, você vai perder mesmo. Você quer treinar, quer praticar? Vai na conta demo. Pratica com centavos, entendeu? Mas essa é a sua conta, não é um dinheiro que eu tenho para perder, é um dinheiro que eu tenho para render, para ganhar. Aí qual que é a operação? E quanto que eu vou arriscar para cada operação? Vai de cada um. Eu costumo falar, tem gente que fala que 5% é arrojado. Eu gosto de 5%. Tem gente que gosta de trabalhar com 3%. Tem gente que gosta de trabalhar na faixa de 3 a 5% por operação. Então, ou seja, para cada operação, nesse caso aqui eu estou arriscando, por exemplo, US$ 50. Neste caso aqui eu estou arriscando, por exemplo, US$ 30. Né? Então, ou seja, por operação estou disposto a perder US$ 30 ou US$ 50. Né? Então, beleza, isso é o risco, cara. Para mim, isso é gestão de risco, né? E quando você faz gestão de risco, não é só gerir o risco em si. Você vai gerir, na verdade, o seu risco retorno, tá? Se eu estou disposto a 5 a 3%, quanto eu estou disposto de retorno? E sempre por operação. Eu gosto de trabalhar com 4 vezes o risco. Já fiz muitas operações aí que eu busquei já 2 vezes o risco. Por quê? De repente porque o cenário mudou, o cenário estava ruim, sei lá o que mais pode ter acontecido, né? Ou às vezes a operação era muito boa, mas já sabia que não era duradoura, ou tinha um alvo curto, né? Hoje em dia eu procuro evitar isso, tá? Procuro buscar aí pelo menos aí 4, né? Quando eu falo pelo menos, é um alvo na operação que eu tento buscar. Muitas vezes não vai pegar. Muitas vezes vai pegar mais de quatro vezes. Tem vezes que vai sair no 0 a 0, tem vezes que vai sair no loss. Né? Então, não necessariamente buscar um alvo de 4 significa que você vai encerrar a operação em 4 vezes o seu risco. Então, se você acertar uma operação, você já cresceu assim, de 4 vezes, você já cresceu seu patrimônio em 20% em uma única operação. Mas a gente sabe que não é isso, não é assim que funciona. Tem loss, tem gain, tem 0 a 0, você vai pegar 2 vezes, você vai subir um stop gain, né? Isso aqui a gente pode até conversar depois com calma. Mas, basicamente, é isso, não tem muito segredo não. Isso, para mim, é uma gestão de risco razoável. E vou te dizer, funciona. E vou te explicar por que funciona já já. Então aqui eu estou indo para ganhar 200 e aqui estou indo para ganhar 120, ok? Cara, funciona pelo seguinte,
imagine, você vai jogar um dado ou você vai no cassino jogar uma roleta, né? Na roleta você pode apostar no vermelho, no preto, por exemplo, ou em número maior, menor, etc, né? A banca sempre tem uma vantagem, porque tem roleta com número zero, tem roleta com dois números zeros e assim vai, né? Então ali você está numa estatística lá de menor que 50%. Então a banca que está com uma estatística maior que 50%, obviamente, 50 e alguns por cento, 51% que seja, se você jogar infinita vezes, você vai chegar aí a conclusão que a banca vai ganhar no fim das contas. Por isso que Cassino é tão rico, né? E assim por diante. Então você tem que levar vantagem para você, né? Então nesse caso aqui que a gente está operando num risco retorno de 4 para 1, nem sempre você vai alcançar 4, que fique claro, mas se você na média alcança 3, se você na média alcança 2 e você faz operações aí com mais de 50% de sucesso, você já está aí no game, né? Se você errar metade e acertar metade, a metade que você acertou, 3 para 1, 2 para 1, você já está num game relativamente bem satisfatório. Então, por isso que se busca operações aí, obviamente, com quatro vezes o seu retorno, né? O seu risco, na verdade, né? Então, assim, na matemática, na estatística, se você faz direito, se você faz as entradas direitinho, presta atenção nos pontos que estão, né, que você estudou, que você mapeou, fatalmente você vai ter um acerto aí de 50% para mais, né? E se você também não... Tem muita gente que torce pela operação, né? Pô, se a operação deu errado, stop, acabou, entendeu? Entra de novo se for o caso. Agora, tem gente que alonga stop, né? Quem nunca fez isso, né? Ah, eu tô confiando na operação, a operação tá descendo, eu vou alongar esse meu stop. Aí vai tomando na cabeça, entendeu? Não dá para se apegar à operação, né? Ok? Então, por exemplo, isso aqui, esse é um exemplo que eu digo aqui de gestão de risco, tá? Na prática, vamos ver mais ou menos como funciona. Vou abrir esse pazinho aqui, tinha selecionado essa operação. Essa operaçãozinha aqui deu entrada, legal. Não vou entrar no detalhe aqui porque deu entrada, porque não deu. Isso aqui depois mais pra frente a gente vê. Ih, cacete, por que não? E se fosse aqui, nesse alvo, já estaria um risco retorno de 5 para 1. 5,28. O Bono Trade View que ele já calcula para você isso, ok? Então, na hora que você entrou nessa operação, nesse caso aqui, se foi até o fundo aqui, deu um risco retorno de 5 para 2. Qual que no meu caso foi o alvo aqui? Eu sempre tento marcar 4, tá? E veja, primeiramente o que eu faço aqui antes de qualquer coisa. 4, onde é que deu? Ah, deu num ponto de liquidez aqui, deu, beleza, então esse é o meu alvo que eu vou buscar. Se o meu 4 tivesse dado fora de um ponto de liquidez, muito longe dele, né, ou tinha outros pontos de liquidez anteriores, possivelmente eu não ia entrar na operação, porque é uma operação que não vale a pena. Não vale a pena arriscar 1 para ganhar 2. Eu gosto de entrar em operações que eu arrisco 1 e ganho 4. Essa é arriscável 4? É arriscável. Está num ponto de interesse? Está. Olha a regiãozinha aqui de 4 horas que eu tinha marcado lá atrás. Uma zona de oferta, tá? Então, ou seja, tinha uma zona de oferta aqui, no 4 horas, fez um movimento aqui de distribuição, né? Por quê? Porque sim, aqui depois eu vou explicar exatamente o que é uma distribuição melhor, mas eu tenho liquidez aqui, tenho, deixa eu pôr aqui outra ferramenta aqui, ó, e dá um zoom nesse negócio aqui, senão vai ficar fácil aqui. Tenho região de liquidez aqui, fez topo, não pegou esse topo, não pegou o topo lá, fez novamente uma busca pela liquidez aqui, ó, aquela questão do smart money que eu falei, dá uma olhada que bacana aqui, ó, duas buscas por liquidez e depois o preço só desabou, ok? E forte, movimento institucional forte. Cara, dá para você surfar esse movimento de venda aqui tranquilamente. Depois que você vê um movimento forte desse numa região aí de interesse, né? E foi embora, cara. Assim, foi embora. Quem faz time frames maiores aí e gosta de segurar mais, foi até os 69.700 aqui. O movimento iniciado ali nos 70, 800, mais de 1.000 pontos. Bastante, vou te dizer que é muito ponto para poucos dias aqui. Foram 2, que foi domingo, sabe? Não deu nem 3 dias de operação. Então foi uma operação muito boa para quem pegou, né? Mas o que importa aqui é a gente entender como é que é feita essa gestão, né? Então beleza aqui, ó, uma operaçãozinha tal, deu. Ah, vamos achar aqui, ó, consolidou de novo aqui uma região de interesse, que bela região de interesse. Olha só, ele fez o mesmo movimento típico, a mesma coisa. Pá, pá, buscou um pouco de liquidez, deu a rejeição. Vamos entrar na venda. Onde eu vou entrar? Mais ou menos aqui, ó. Pode ser logo quando fechou o candle, não tem problema não. Cara, vamos arrastar. Qual é o meu stop? Protegeu a máxima? Protegeu. Então eu vou colocar aqui nessa máxima. Porque se ele perder essa máxima aqui, muito provavelmente ele vai subir. Ok? Vamos aqui para 4. 4 para 1. É alguma região de liquidez aqui para trás? Vamos ver aqui atrás. Aqui, ó, mega região de liquidez aqui. Olha só, papou toda essa liquidez aqui embaixo, fez um novo. Só essa liquidez aqui embaixo aqui já seria o alvo de 4.
4 vezes. O que significa então? Significa que é um alvo atingível 4. O que aconteceu? Atingiu, né? Aqui por pouco não atinge, tá vendo? É 4,29, tá mais do que 4. Então coloca mais para cima aqui, ó. Mas atingiu. Ó, atingiu com facilidade. Olha que beleza, tá vendo? E várias operações nesse sentido aqui que atingiram com uma facilidade muito boa, tá? Esse é só dos exemplos. Aí vem aquela questão, né? O pessoal gosta de fazer parcial, não gosta de fazer parcial. Como é que funciona essa questão de parcial? Cara, isso é muito pessoal. Conheço muitas pessoas que adoram fazer parcial e conheço alguns que não fazem. Porque quando você faz parcial, você deixa de ter um gain significativo. Com certeza você perde uma grande oportunidade de ter um bom gain, né? Porque se vai ser parcial, o preço pode voltar te tirando 0 a 0, por exemplo, e você só fez metade daquilo que você poderia fazer, né? Mas vamos supor que a gente esteja fazendo parcial. Como é que fica? Como é que é essa gestão? Ela pode ser de mil maneiras, não existe uma regra, ok? Mas eu vou mostrar aqui uma regra matemática, de novo, cada um, né, entende melhor aqui, cada um tem o seu jeito de fazer parcial, mas eu vou fazer uma regra matemática que pode ser usada. A hora que você atinge 4 para 1, que é o seu alvo principal, ou 3 para 1, que pode ser o seu primeiro alvo, vou colocar aqui 3 para 1, beleza. Você vê que ele atingiu com facilidade o 3 para 1 ou 4 para 1, que seja. Você já pode, por exemplo, esvaziar metade do seu lote. Vamos supor que eu tenho um lote aqui. Vamos fazer com 100 para ficar fácil. Vamos supor que eu entrei cheio com 100 lotes. Esse risco de 4 para 1 aqui, o que aconteceu? No 3 para 1, desculpa, eu fiz uma parcial ali. Então, vamos supor que eu esvaziei aqui metade da minha mão. Então, se eu esvaziei metade, meu risco é 3 para 1. Se eu dividir isso aqui por 2, 3 dividido por 2, vamos supor que eu estou falando de mão cheia, né? Nessa primeira pernada com 50 lotes, eu já atingi 1,5 de risco-retorno, certo? Porque eu só estou com metade, dividir porque eu só estou com metade do lote. Beleza, o que eu vou fazer? Vamos colocar o stop aqui para 0 a 0 agora. Né? Garantir 1,5 na operação, 1,5 na operação. E já sei que não vou perder dinheiro nessa operação. Já fiz metade, né? Coloquei ali no meu stop loss, no 0 a 0, e ganhei 1,5 já. Beleza. O que acontece? O preço começa a voltar. Pega o stop? Não pega. O que acontece? Ele volta a porrar. Qual que é a minha próxima parada? Tá vendo essa zona de liquidez aqui embaixo? Vamos supor que você mapeou essa região aqui. Por que é uma região de liquidez? Fez um fundozinho aqui, o preço voltou a subir. Não rompeu a máxima anterior, mas voltou a subir. Então, é um preço aqui que vão buscar. Tentaram beliscar uma vez, já subiu, e vão tentar beliscar outra. Então, vamos subir. Vamos ir aqui, ó, para essa zona de liquidez aqui. Eita, sempre esqueci de selecionar a ferramenta certa. Ok. Nessa região aqui, eu estou com risco-retorno. Entrei aqui, fechamento, beleza. Aqui nessa última região aqui, ok. Meu stop aqui na máxima. Essa aqui eu estou com 5. Então vamos lá, vamos supor que eu cheguei aqui no 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lote que sobrou e vou tirar mais 50% dele. E onde que eu fui? Eu fui no 5 para 1. Só que eu estou com, agora, eu realizei o quê? Um quarto do meu lote, 25. Meu lote era 100, né? Então eu vou pegar esse 5 aqui e vou dividir agora por 4. Então aqui, se eu pôr meu stop para o 0 a 0, eu já cheguei nesse 4, nesse 5 aqui para 1, nessa segunda pernada aí com metade do lote, metade da metade, que dá 25%, eu já fiz aí mais 1,26. Vamos fazer aqui uma somatória, só para vocês entenderem o que eu estou pensando aqui, ok? Beleza. Então nessa operação aqui, se eu tivesse entrado com a mão cheia, eu já estaria com 2,75. Lembre-se, meu primeiro alvo foi 3 e eu estava querendo chegar ao 4, certo? E isso é muito bom para quando você estica a operação, tá? Vamos seguir aqui. Pô, beleza, matei esse ponto de liquidez. Qual é o meu próximo ponto de liquidez aqui? Cara, aqui, ó, foi onde basicamente esse movimento, essa grande pernada chegou, ok? Eu tenho esse ponto aqui de liquidez, que foi a grande pernada de alta, aconteceu aqui com um grande movimento institucional. Você vê a força dessas barras aqui. Tive aqui também uma grande distribuição aqui. Se você considerar aqui, você pode dizer que também esse movimento aqui iniciou, por exemplo, toda essa subidona. Podemos colocar um alvo aqui se quiser, ou outro alvo aqui. Mas não vamos ser tão otimistas não. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, já é um belo de um alvo, porque foi uma força gigante aqui dos institucionais, da turma do Smart Money, para fazer o preço subir, ok? Então eu vou usar essa região aqui como uma referência de chegada. De repente eu ponho aqui um pouquinho aqui para cima. Pode ser que o preço rejeite aqui, porque tem ordens que precisam ser mitigadas, etc. Mais para frente explica aqui. Então chegando aqui no 900 mais ou menos, 69.900, para mim tá bom. Vamos esticar aqui até o 69.900, vamos ver o que acontece. Beleza, aqui ó. Esse aqui é o meu alvo final. 12,5 para 1 essa operação. Chegou lá? Pô, tranquilamente chegou. 12,5 para 1. Então, vamos colocar aqui na planilha. Zerei todo o meu lote agora, não tem mais nada.
Só tinha mais um quarto, né? E vamos colocar aqui 12,5 dividido por quarto, porque eu tenho um quarto do meu lote original de risco retorno. Então, olha aqui, essa é o problema ou a solução de você fazer parcial. Por isso que isso é individual de cada um. Se eu tivesse culhão, né, vamos falar a verdade, segurasse o lote cheio, eu teria no final da minha operação, uma operação com 12,5 de risco-retorno. Ou seja, 12,5 de risco-retorno, se lembra que eu estou arriscando entre 3 a 5%, vamos colocar aqui 4%. A sua conta no final dessa operação, a sua conta corrente lá fora, basicamente você aumentou ela em 50%, ou seja, em uma única operação, se essa foi uma operação vencedora, se você mapeou direito aí toda, vamos dizer assim, o processo, né, em tese, né, toda a técnica, toda essa questão aí das de liquidez, etc. Se você fez isso tudo direitinho, foi uma operação vencedora, que nesse caso foi até mais de 12,5, mas eu busquei aquela liquidez ali, a liquidez mais forte, você teve aí um risco retorno de 12. Se você está apostando aí entre 3 e 5, 4%, você teve aí numa única operação, você aumentou sua conta em 50%. Se você tinha $1.000 na conta, sua conta ficou $1.500, né? 50, você cresceu ela em 50%. Se você em contrapartida não tem, vamos dizer assim, o culhão de segurar essa operação até aquela liquidez que você identificou, bem ou mal foi uma operação que levou talvez mais de 2 dias, 3 dias, você pode fazer a parcial aqui, se sentir mais confortável. E no final, essa sua conta aqui deu 5,87 de risco-retorno final. O que significa 5,87? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Significa que no final das contas, você cresceu aí a sua operação, a sua conta em 23%, 23,5%. Ou seja, um pouco menos da metade do que você teria. Então vocês vão falar, mas parcial então é uma bosta, não compensa, coloca lá o seu alvo e pronto. Tudo bem, eu acho muito válido também. A questão é, o preço pode voltar tudo, né? O mercado, ele não é, o mercado, vamos dizer assim, ele não é o previsível, né? Se fosse previsível, todo mundo ia ganhar dinheiro no mercado. Ou ninguém ia ganhar, né? Porque era tão previsível que você não ia ter a contraparte, né? Mas nesse caso aqui, o mercado é imprevisível, no geral. Então você não sabe se ele vai descer as 12,5 vezes o seu risco. Então você pode deixar o seu stop ali, ele pode voltar, ele pode descer 10 vezes o risco e pode voltar, entendeu? Então, se ele volta, se você tem 10 vezes o risco, por que você não vai pôr alguma coisa no bolso? Se você tem 4 vezes o risco, por que você não vai pôr nada no bolso? Se eu atinjo 4 vezes o risco, que era o meu alvo original, eu já poderia ter colocado no bolso. Essa operação aqui ia dar até mais de 4, mas eu já estaria satisfeito com 4. Então, é uma coisa que tem que ser íntimo de cada pessoa, né? Tem pessoa que se sente confortável em acertar aí uma operação, entendeu? Deu 3 vezes, joga para o 0 a 0 e deixa correr. Deixa correr 10, 12, nem que seja para correr aí 3, 4, 5 dias. Porque em 3, 4, 5 dias a sua conta aumentou em 50%. Que investimento te dá 50%? Nenhum, entendeu? Se você errar 3 e acertar uma de 12, você vai perder 3 e vai ganhar 12, né? Então já é um grande lucro, entendeu? Então é basicamente isso. Essa é a continha que eu queria mostrar para vocês e falar um pouco de gestão de risco, que eu gosto de fazer a gestão de risco baseado nisso, baseado em operação, em risco da conta, em retorno da conta. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, manda algumas perguntinhas aí.